Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, vereadores. Mais uma vez cumprimentando, de um modo muito especial, minha mãe, toda a comunidade que se faz presente. Bom, hoje eu entrei com uma indicação de número 232. Semana passada eu fui convidado pelo diretor da escola e alguns pais também da escola Frederico Lampe, no Jardim Râncio, para verificar, como alguns vereadores já estiveram, Henrique Líbio, desculpe, Henrique Líbio, como alguns vereadores também já estiveram lá nessa escola. E justamente com relação à estrutura. Mas um pouquinho antes, vamos finalizando, após a minha saída, quando eu estava em frente à escola, eu percebi um carro que passou em alta velocidade. O que me chamou muita atenção, o risco naquela localidade, simplesmente não tem uma faixa elevatória, não tem uma faixa de travessia, não tem nada. Então, uma indicação que eu fiz, que poderia ser até um requerimento para abrir um certo debate, eu fiz em forma de indicação, porém de extrema necessidade, essa lombada e urgência. Então, eu até gostaria que todos os vereadores, se pudessem, lembrassem o prefeito, para que ele tomasse uma emergência mesmo, em medida de forma de emergência, para garantir a integridade das crianças e dos pais que, em horário de pico, vão buscar os seus filhos lá. Agora, com relação à estrutura, não fiz indicação, não fiz requerimento, porém, nós fizemos um documentário, gostaria que o doutor Roger, juntamente com o diretor, preparassem esse documentário, escrevessem em forma de carta mesmo, encaminhassem ao planejamento, solicitando, oficializando até um engenheiro para que vá urgentemente na escola. Eu achei que tem algumas estruturas que podem oferecer risco de abalo, e onde tem colégio, tem crianças, então eu acho que deve-se fazer com extrema urgência. Pois não. Tanto o Henrique Líbio quanto o Espaço Criança, lá em cima no São Rafael, os dois já estão no planejamento e já tem o que precisa ser feito. É que, na realidade, do Henrique Líbio, acho que o Ronei e o Pisca pediram, ano passado também fui lá, e, na realidade, primeiro eles tinham que dar um jeito naqueles pombinhos que estão lá, né? Daí agora já conseguiram isso. Então, essa parte já foi, esses dias que eu estava no Espaço Criança, eu falei com o seu Hilário, e realmente já está no planejamento o que precisa ser feito. Mas até, inclusive, a minha pergunta é qual é o risco que está oferecendo. Sim, Então, para que os engenheiros façam um estudo imediato para que, de repente, é que, na realidade, não precisa só exatamente, não precisa só o estudo, né? Na realidade, vai ter que estudar e colocar em prática. De repente, até colocar mas já está no planejamento. Sim, então tá bom, ótimo. Claro, 135 anos de município, hoje eu vou dedicar os meus 135 anos, os 135 anos do aniversário do município, é claro, no interior. A tão sonhada SC, né, mãe? A tão sonhada SC. Quando vocês falam em SC, quando eu estive na inauguração, que eu vi o palanque maravilhoso, com muitas autoridades, as autoridades mais respeitadas do estado de Santa Catarina, presenciando, prestando atenção, eu vi assim, meu Deus, quantos, inclusive o meu falecido pai, o pai da Diva, o seu Duli Sac, quantos, tio Germano, quantos que já faleceram, que disseram, será que nós ainda vamos alcançar essa rodovia? Recentemente, conversando com o seu Depim, ele me disse, Erickson, aproximadamente 50 anos atrás, na entrada no Mata Burro, que a gente chamava ali, na entrada de Volta Grande, próximo ao posto de gasolina, já se foi colocado um marco com os primeiros projetos para se iniciar essa pavimentação asfáltica. Feliz em saber que, de fato, ocorreu e está um pedaço dela pronto. Morei lá, meu pai nasceu, meu bisavô de lá, a mãe casou e foi morar lá no interior. Quantos partos, né, dona Ilze? Quantos partos, parando o veículo, o automóvel na estrada, em condições extremamente precárias, em picapes, em gabine de caminhão. Então, guerreira, né? Até gostaria de parabenizar a senhora, porque muitos de lá sabem, e eu também sei o que eu estou falando. Como foi difícil a vida, como foi difícil, porque na década de 70,
até a década de 70, sequer para cima de Volta Grande existia luz elétrica, que é onde nós morávamos. Só mais um minutinho. Sequer existia luz elétrica. A luz elétrica veio quando eu já era guri de 10, 11 anos de idade. Então, para vocês verem o quanto sofreram aquelas pessoas, aquelas comunidades. Então, uma homenagem muito especial a todos aqueles moradores de toda a região do interior, aqueles que de fato construíram, que desbravaram aquela região. Hoje, eu lembrando até, acho que o primeiro desbravador daquela região, a família Franco, e depois da família Franco, a família Ozen, a família Rickel, a família Vantoski, família Stebel, Sakti, então, Rosário, Nossa Senhora, quantas famílias que desbravaram toda aquela região e o que significou. Então, muitas pessoas estavam embaixo e você poderia perceber neles, lá no palco, o brilho do olho da importância, o que significava todo aquele sofrimento que eles tiveram para trás. E o que eu já falei há um tempo, muitas empresas, talvez Móveis Rickel, que tinha mais de 400 funcionários lá em cima, talvez não tivesse entrado em falência se não tivesse um custo tão alto operacional de transporte, um custo de logística tão alto para transportar e para escoar a produção deles, e assim como, na época, a família Ozen, com a indústria de papelão, hoje, claro, foi bem sucedida em novos empresários, adquiriram, compraram, evoluíram, tiveram que transferir algumas unidades para Rio Negrinho, né, na pessoa do seu Carlos Domênico, para que a empresa pudesse suportar toda essa questão de logística. Então, para nós analisarmos, então, deixar os 135 anos, dando os parabéns àqueles guerreiros que lá permaneceram no interior, que desbravaram, que ficaram, os seus descendentes, que ainda continuam lá, que acreditaram, e agora vai com certeza sair esta ligação do Alto Vale, Itajaí, ligando para Panduva, ligando Itaiópolis, ligando Volta Grande, ligando o Rio Negrinho, e todo o interior, escoando, de fato, e fazendo com que diminua a movimentação da BR-116, bem como também a 101, facilitando o acesso, e com certeza vai trazer uma riqueza de suma importância para toda a nossa região. Então, parabéns ao interior, parabéns à Volta Grande, parabéns a toda a nossa Rio Negrinho. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Nicolete.